a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Imobiliário e a Coordenadoria de Direito Condominial, tem a honra de apresentar o webinar Mediação e LGPD nos Condomínios. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio das comissões da Mediação na Conciliação e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Rodrigo Carpati, coordenador responsável pela Coordenadoria de Direito Condominial da OAB São Paulo. Muito obrigado. Primeiro, agradeço a abertura. Estamos numa sessão, na verdade, numa live. São importantes algumas situações, alguns requisitos legais para que a gente possa aí considerar instalada essa live, a qual todos anseiam, em função do tema extremamente importante. Primeiro, agradecer à OAB São Paulo por sempre se dispor a trazer conhecimento, a estar alinhada com os interesses da sociedade, e já agradecer e apresentar a doutora Daniela Campos Libório, advogada, conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do CFOAB, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, mestre e doutora em Direito Urbanístico Ambiental pela PUC São Paulo, professora, especialista em políticas ambientais pela Universidade Castilla de la Mancha, pós-doutora em Gestão de Águas para Consumo Humano pela Universidade de Sevilha. Então, doutora, obrigado pela sua presença, é uma honra. Essa é uma live, uma sessão de muitíssima importância para todos e de um nível gigantesco. Doutora Marie Claire Libron Fidomanzo, advogada, conciliadora, mediadora do SEJUSC, do Tribunal de Justiça de São Paulo e no SECOM do TRF3, especialista como árbitra e mediadora em câmaras privadas, instrutora de mediação judicial pela EPM, pós-graduada em Direito Constitucional, mestranda pelo Sistema de Resoluções de Conflitos pela UNLZ de Buenos Aires, extensão em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, conselheira estadual da OAB São Paulo, relatora da 4ª Câmara Recursal, consultora da Comissão de Conciliação e Mediação, membro da Comissão de Direito Militar. Pessoal, eu vou abreviar os currículos porque são todos maravilhosos, me sinto muito honrado em poder fazer essas leituras. Dr. Cristiano de Souza, advogado, condominialista, consultor jurídico, mediador judicial e privado, presidente da Comissão de Direito Condominial da 38ª Subseção de Santo André, conciliador do SEJUSC, Associação Comercial de São Paulo, membro e conselheiro de serviços da Associação Comercial de São Paulo também. Dr. Rubens Carmo Elias Filho, advogado, mais de 25 anos de experiência na área imobiliária, professor, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. E eu que fiquei como o anfitrião dessa live, sou coordenador da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, e já vou começar passando a palavra, acho que pela ordem, doutor Cristiano, doutora Marie Claire, Daniela e doutor Rubens, para que façam as suas considerações iniciais sobre o tema conciliação e LGPD nos condomínios. E saudar também todos aqueles que estão nos assistindo agora, estão ao vivo, dia 26/11, às 15h11. Por favor, doutor Cristiano, 5 minutos para as considerações iniciais. Abre o microfone, por favor.
Pronto. Foi. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Rodrigo, boa tarde, doutor Rubens. Gostaria de saudar em especial as duas mulheres aqui presentes, não por ser mulheres, mas por serem as nossas representantes, doutora Daniela, no Conselho Federal, representando a advocacia paulista naquele conselho, e a doutora Marie Claire, como conselheira estadual aqui presente. Duas pessoas que, antes de mais nada, me sinto honrado de estar compartilhando esse espaço, porque o conhecimento de ambas, cada uma em um setor, a precedem qualquer questão que nós vamos falar. Agradeço essa participação em nome da 38ª subseção, da qual hoje participo como presidente da Comissão de Direito Condominial de lá. Muito obrigado. Doutora Marie Claire, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar inicialmente nosso líder maior da advocacia bandeirante, o nosso querido presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, agradecendo pela confiança em mim depositada como conselheira seccional e também pela oportunidade que ele habitualmente tem me concedido de servir à advocacia. Cumprimento em especial Sua Excelência pela sua magnífica atuação à frente da OAB de São Paulo, com responsabilidade e determinação na gestão dos interesses da classe. Na sua pessoa, estendo os cumprimentos a toda a diretoria e membros do Conselho Estadual, os conselheiros federais que representam São Paulo, rendendo também minhas homenagens à CASP, na pessoa do presidente Dr. Luiz Ricardo Davanzo, que tem se empenhado juntamente com sua diretoria na prevenção da saúde física e mental dos advogados. Quero saudar minha querida amiga, a ilustre doutora Daniela Campos Libório, nossa conselheira federal, que muito nos honra no Conselho Federal, especialista, como o doutor Carpá falou, em direito urbanístico e profissional de escola, que muito nos honra com sua presença e participação. Saúdo nosso convidado especial, doutor Cristiano de Souza Oliveira, presidente da Comissão de Direito Condominial da 38ª Subseção de Santo André, especialista em direito condominial. Estendo minhas saudações aos anfitriões, Dr. Rubens Carmo Elias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo, e essa graça de pessoa, Dr. Rodrigo Carpá, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB de São Paulo. Finalmente, agradeço aos advogados, estagiários, funcionários e demais interessados que estão acompanhando esta webinar, esperando, neste momento de reflexão, poder oferecer minha modesta contribuição na construção de um mundo melhor. É isso. Muito bom. Obrigado pelas palavras, doutora. Muito interessante. Doutora Daniela, por favor, considerações iniciais. Boa tarde a todas e todos. Para mim é motivo de muita alegria, muita honra ter esses momentos próximos aqui num debate desafiador. Agradeço à doutora Marie Claire Fidomanzo, querida amiga, dileta colega de OAB, de gestão, de atuação, sempre muito atuante. Para mim também é motivo de muita alegria estar ao lado do doutor Cristiano, doutor Rodrigo, doutor Rubens, e vou fazer esse desafio, porque na seara dos condomínios, do direito condominial e de toda essa atividade que vai para o regime jurídico de direito privado, eu aqui sou sapo de fora, não é? Do direito público, do direito urbanístico, um ser estranho, alienígena, mas acho que dá para a gente trazer alguns pontos, alguns desafios e propor alguns debates que podem fazer justamente um pouco de conexão entre a atuação condominial e um viés também publicista, olhar da cidade, olhar do bairro, olhar da comunidade. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar nesse momento tão profícuo e tão amistoso da nossa categoria. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o meu amigo, Dr. Rubens, que tem uma missão muito complicada de se apresentar depois
desses 3 mestres da oratória, mas como eu já conheço a oratória dele, ele também não vai deixar a desejar. Obrigado, Rubens, obrigado a todos. Por favor, Rubens. Queridos advogados, é uma honra poder participar de um debate tão importante e coordenado pelo amigo Rodrigo Carpá, um grande profissional, um advogado de destaque que tem feito a diferença no direito condominial. Queria agradecer o convite de estar aqui juntamente com pessoas tão importantes, doutora Daniela Libório, nossa conselheira federal, que fará certamente um debate, um diálogo do direito urbanístico com o direito imobiliário, que é tão importante, que é o que a gente busca na ordem, é exatamente isso, é aproximar os institutos e cientes da responsabilidade e da relevância de ambos. Doutora Marie Claire, que nos brindou com a ideia desse evento, que tanto tem feito também, e certamente é a primeira de várias oportunidades que teremos de estar juntos. E o Cristiano, que eu deixo por último, seja por ser homem, né? E afinal a gente tem que sempre colocar as mulheres em destaque, e eu sou um fã incondicional das mulheres, com elas aprendo muito, muito mesmo, e o Cristiano já é meu amigo, então eu não tenho cerimônias com ele, aprendo muito e agradeço a oportunidade de ele participar conosco desse tão importante debate. Parabéns pela iniciativa, e eu estou aqui para aprender com todos. A palavra retorna ao meu chefe, Dr. Rodrigo Carpá. Obrigado, Rubens. Obrigado a apresentação muito boa de todos, e quem está nos acompanhando já tem um pouquinho aí do que esses debates, que esse debate nos espera em função dessas apresentações. Eu vou rapidamente inserir o tema e passar a palavra para os debatedores. Então, apenas passar a conjectura que nós estamos vivendo. Nós enfrentamos um momento único na sociedade mundial. Acho que a última grande crise dessa magnitude, em termos de pandemia, são mais de 100 anos, em termos de mudanças conjecturais, talvez o término da Segunda Guerra, e nós estamos enfrentando aí um momento muito único, turbulento, mas também de muito crescimento, de muito aprendizado para todos, de muita reestruturação pessoal e profissional. Com certeza, esse é o evento mais importante, mais marcante desse século. E para inseri-lo dentro daquilo que a gente vive nos condomínios, nós tivemos também um impacto muito grande nesse momento de pandemia. Os condomínios residenciais se tornaram locais de moradia, locais de trabalho, virou a escola, virou o trabalho, virou a moradia, virou o psicólogo, o médico. Então, a gente passou a ter parte do nosso dia a dia dentro de casa, e quando a gente achou que já poderíamos retomar a vida, nós agora enfrentamos um novo momento de incógnita na sociedade. Então, os condomínios assumiram também um papel primordial em função dessa situação. Grande parte da população mundial vive dentro de condomínios. No Brasil, estima-se que existam entre 300 a 500 mil condomínios, então é uma parcela representativa da sociedade, e todos os conflitos, todas as indecisões, todas as situações vivenciadas na sociedade são trazidas para o âmbito condominial. A conciliação, que já foi uma utopia no mundo condominial, passou a ser uma realidade, e a Lei Geral de Proteção de Dados, esperávamos aí mais algumas postergações, mais um tempo para adaptação. Em meio a toda essa situação tumultuada, ela também se tornou uma realidade e tem trazido também consequências e mudanças no nosso paradigma, na nossa forma de viver dentro dos condomínios. Então, sem me adentrar aos temas, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro debatedor, e que é alguém que eu divido sempre as sessões da Coordenadoria de Direito Condominial,
e nós normalmente fazemos o contraponto, o Dr. Cristiano de Souza, e conseguimos elucidar muitas questões. Então, Dr. Cristiano, por favor, você tem 10 minutos para tratar dos temas em questão, para que a gente também não se alongue muito nessa discussão e possamos dar oportunidade a todos. Por favor, a palavra está com você. Microfone, doutor Cristiano. Vamos lá, a gente aprende. Eu creio que com essa introdução fica muito claro, inclusive a doutora Daniela já fala disso há algum tempo, sobre os instrumentos urbanísticos, e mostrou para a nossa sociedade o quanto o condomínio tem uma importância hoje na nossa sociedade como um todo. As pessoas foram colocadas em condomínios como uma forma de habitação, como um formato para as grandes metrópoles de habitação. Numa pandemia, todos foram recolhidos nas suas casas e estes condomínios passaram a ser atividade e setor essencial da nossa sociedade e não pararam. Nós continuamos com todas as atividades internas dentro de um condomínio e mais outras, com outras condições que vieram passo a passo. O exercício da democracia, e condomínio eu sempre coloco, que é um instituto mais democrático que nós temos no mundo inteiro. Porque em todo lugar nós temos o princípio da deliberação coletiva, de buscar um consciente coletivo em assembleias e dele retirar aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, ou seja, para aquele que administra, para aquele que dá uma consultoria, inclusive jurídica, para o condomínio, retirar da própria sociedade o que ela mesma, naquele momento, está precisando. Sociedade aqui vista em 4 muros. Então, nestas condições, a pandemia, ela nos trouxe vários exemplos positivos. Eu não coloco nenhum exemplo negativo, sempre exemplos positivos de como nós podemos lidar com situações e como que nós podemos evoluir. E nesta evolução, mais do que nunca, veio a questão da formalização da mediação. Por que formalização da mediação? Porque mediação já não é algo tão antigo, ou melhor dizendo, não é algo tão novo. Não, realmente ela não é algo tão novo. Se nós formos ver a história do próprio Brasil, a própria questão de você se reconciliar com a outra parte já é algo que estava desde ali da nossa Constituição do Império, ou até antes da nossa Constituição do Império já havia isso. A questão é que os conflitos entre moradores, principalmente, ou até mesmo das posições e dos limites que o condomínio deve exercer, eles se tornaram mais evidentes com a pandemia, em função das pessoas voltarem para suas casas e lá permanecerem. Então, aquilo que, de repente, eu não escutava, aquilo que eu não via, aquilo que eu não sentia durante o dia, porque eu estava fora trabalhando, hoje eu acabo vendo. Então, nestas condições, não podemos confundir a visão do síndico como um organizador da harmonia. E aqui é um dos embates que nós trazemos, aonde o síndico não é mediador. O síndico, ele é um gestor. E como gestor de conflitos, ele busca harmonizar as pessoas, harmonizar aquela sociedade. Não, isso não quer dizer mediar, que é hoje uma forma técnica no Brasil de resolver conflitos de forma segura, com segurança jurídica. A professora Marie Claire deve falar um pouco mais a respeito disso. A harmonia, o objetivo do síndico, ela inclui a pacificação. Porque a pacificação, se nós formos falar como um todo, a guerra também leva à paz. Então, ela não pode ser objetivo do síndico naquela condição social. Isto é um ponto muito essencial e creio que a professora Marie Claire vai trabalhar mais o assunto. No outro campo, surge também em 2020 o debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse caso da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos a questão, o condomínio deve se enquadrar ou não. E eu coloco que não de forma absoluta, porém de forma relativa. Os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados devem ser seguidos. Até porque o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, estamos na Casa da Advocacia, me permitam falar mais sobre lei.
Então, o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele induz que, havendo uma obrigação legal, não temos como fugir de tratar dados. No entanto, nós temos as condições do que seria o condomínio, até porque o nosso próprio Poder Judiciário ainda não definiu, e a lei não está lá no Código Civil, no rol de pessoas jurídicas, o condomínio edilício. Então, fica através de interpretações, e o próprio Superior Tribunal de Justiça não concede ao condomínio a personalidade jurídica. Ele é sempre equiparado nessas condições. Então, veja só, doutora Daniela, a situação que nós nos encontramos neste setor condominial. Ao mesmo tempo que nós temos ele como uma forte presença, inclusive dos meios urbanísticos de organização das nossas cidades, nós temos, de outro lado, uma questão sempre de equiparação e informalidade de um instituto que está aos olhos de qualquer cidadão existente no nosso Brasil e com a possibilidade de se exercitar tudo que nós temos. Então, para a Lei Geral de Proteção de Dados, falando só da Lei Geral de Proteção de Dados, eu coloco, ela não seria utilizada de forma plena. Os seus princípios, sim, ou seja, eu devo saber, eu devo informar ao condômino que os dados dele vão ser utilizados para fins não comerciais, não econômicos, apenas para a administração do próprio condomínio. Aqui o artigo 1336.1 fala, ratear despesas, por exemplo, e que este tratamento vai ser pela administradora X, que vai utilizar os aplicativos ou softwares Y. Isso já seria uma forma que o CFTV só vai ser, ou seja, o circuito fechado de TV, só vai ser apresentado as imagens às autoridades policiais ou judiciárias. Já seria também uma outra forma. Mapear o que nós temos dentro do condomínio. Mais do que nunca, o condomínio passa de novo na sociedade a nós termos esta visão de centralidade, de concentração de estudos hoje para se verificar até onde vamos ter. Óbvio que isso seria uma atividade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está indo em passos um pouco mais demorados do que deveríamos ter para a sua organização. Passou no Congresso a escolha dos seus diretores, mas ainda temos muito a ter para que ela possa modular até o agosto de 2021, quando entra em vigor as penalidades, o que seria real para condomínio, e não só, claro, essa minha visão, ou a visão de alguns outros colegas, sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção. Muito menos deixar nas mãos do Poder Judiciário se poderia ou não ser aplicado. Eu creio que aqui, doutor Rodrigo, eu deixo a minha fala inicial dos dois temas e fico à disposição. Tá bom, a gente vai voltar a ouvi-lo, doutor Cristiano. Muito obrigado. Só comentar que, com certeza, além do que nós teremos no judiciário, e já temos alguns casos sendo judicializados, algumas questões, nós teremos uma importância muito grande para que os doutrinadores entendam nesse momento, porque já estão surgindo conflitos inerentes ao que se deve e ao que não se deve no âmbito condominial. Chegam casos quase que diariamente. Será que o prestador de serviço ele tem que ter aí uma autorização para ceder os dados? E tive um caso recente onde uma administradora exigia de outra administradora a anuência num termo para a cessão dos dados. Será que ele não seria um terceiro estranho àquela relação? Então, são situações que vão ser definidas no dia a dia, com a nossa ajuda, dentro das nossas comissões, e para que essas situações sejam elucidadas. Agora, doutora Marie-Claire, mais uma vez, obrigado pelas palavras e anseio por escutá-la. Por favor, palavra está. Tentarei estar à altura. Com certeza. Eu quero esses apontamentos que o doutor Rodrigo colocou no início e a fala do doutor Cristiano mostra como hoje estamos
envoltos de conflitos. Se viver numa casa, só numa residência fixa, temos conflito, imagina num condomínio. A quantidade de conflitos que tem se gerado ultimamente. E nós sabemos que o conflito faz parte do dia a dia na vida das pessoas e deve ser interpretado como um aprimoramento das relações através do diálogo. No passado, nós sabemos que os conflitos eram resolvidos diretamente pelas partes ou pelo uso da força, né, pela autotutela, ou através dos meios consensuais. E quando essas pessoas não conseguiam resolver pelos meios consensuais, buscavam a arbitragem, isso nos primórdios, ou mesmo pelos poderosos da época, os senhores feudais, os chefes militares, que impunham uma decisão, mas acabavam por cometer inúmeras injustiças. Isso para a gente entrar no tema da mediação. Para conter essas injustiças, foi necessário encontrar, então, um sistema que fizesse justiça. Surge, então, o Poder Judiciário com a função de dizer o direito e fazer a justiça. Só que essa alternativa inovadora, que foi a sentença estatal, como única e exclusiva via de acesso para a solução de conflitos, acabou por represar uma quantidade enorme de processos. E a função de dizer o direito e fazer a justiça ficou prejudicada, passando a ser realizada com excessiva demora. Foi preciso, então, encontrar novos mecanismos para desafogar o judiciário e realizar a tão necessária justiça, cuja âncora encontramos aonde? No preâmbulo da Constituição Federal, que instituiu o Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar, na ordem interna e na ordem internacional, a solução pacífica das controvérsias, que foi uma das maiores conquistas civilizatórias, propondo superar a cultura da sentença estatal para a cultura da pacificação dos conflitos, semeando assim a cultura da paz. Além dessa conquista, a Constituição Federal nos brindou que inúmeras outras conquistas de relevância, como o ECA, o Estatuto do Idoso, a proteção dos portadores de necessidades especiais, a defesa do consumidor, as políticas públicas, enfim, uma infinidade enorme de conquistas que nos trouxeram a reboque também direitos e ampliaram também os conflitos sociais. E para resolvê-los, foi necessário, então, resgatar os meios consensuais de solução de conflitos com uma nova roupagem pela Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço da justiça através da conciliação, da mediação, da negociação e da arbitragem, nos libertando das amarras da burocracia, da lentidão do Poder Judiciário e da judicialização excessiva desnecessária. Devemos deixar claro para o Poder Judiciário as questões mais complexas, as definidas por lei e aquelas que não se consiga resolver pelo consenso. O advogado que acompanha a evolução dos tempos deve estar sintonizado com os meios consensuais de solução de conflitos e também com o avanço da tecnologia, contribuindo para a rápida solução das controvérsias. Esses métodos autocompositivos representam ferramentas preciosas nas mãos do advogado, pois é o advogado o responsável por vigiar e garantir que o direito seja preservado. E caso não resulte num consenso, contará com maior visão acerca das circunstâncias originadoras do conflito, por ser conhecedor das normas, podendo auxiliar o seu cliente em relação aos limites jurídicos a serem observados, a fim de evitar nulidades.
Na área condominial, e já entrando na área condominial, e no setor imobiliário, encontramos um campo fértil para o surgimento de controvérsias. Por isso, ganha força a busca pela efetivação dos meios alternativos de solução de conflitos, as chamadas ADRs, que significa Alternative Dispute Resolutions, que conhecemos, que já estão aí há décadas, como tribunal multiportas, gerando a possibilidade de solucionar as demandas através de outros meios que não apenas o Poder Judiciário. Muito mais do que um simples meio alternativo de solução de conflitos, ganham cada vez mais espaço as plataformas online de resolução de conflitos, conhecidas pelas siglas ODR, Online Dispute Resolutions, como forma de solucionar os impasses, os cyberespaços, podendo desenvolver os métodos tradicionais de solução de alternativa com o uso de algoritmos de inteligência artificial, que torna a aproximação das partes envolvidas no conflito muito mais célere. Não se trata de uma simples plataforma para resolver questões de relevância financeira, sendo possível o seu uso para disputas mais complexas, como as condominiais, ou envolvendo, por exemplo, as locações de imóveis. Nesse caso, sempre com a assessoria jurídica do advogado e ajuda de um facilitador, conciliador ou mediador, que tenha habilidade no manejo das técnicas e ferramentas desses institutos. É um novo mundo que se abre, como muito bem colocado pelos antecessores que falaram aqui a respeito, é um novo campo que se abre para os advogados e profissionais da área imobiliária e que devemos estar atentos para as tecnologias que avançam de modo exponencial, exigindo de nós, profissionais da advocacia, uma postura inovadora e reflexiva. Por sua vez, a mediação se mostra muito eficiente na solução de conflitos na área condominial, pois, além das próprias partes construírem em conjunto uma solução que atenda aos interesses dos envolvidos, preserva os relacionamentos e evita maiores desgastes de ordem emocional, garantindo o melhor gerenciamento do custo-benefício. A possibilidade de determinado bem ter muitos donos gera, de fato, constantes conflitos, em especial nesse momento de exceção com a pandemia do coronavírus. Os problemas corriqueiros em condomínios não podem ficar reféns de decisões do Poder Judiciário. Precisam de soluções rápidas e satisfatórias, que podem tranquilamente ser alcançadas pela mediação. Mas, caso não haja consenso pela mediação, as partes podem se submeter ao procedimento de arbitragem, cujo árbitro escolhido por elas, de comum acordo, decide a questão num tempo curto previsto em lei ou um tempo estabelecido por elas próprias. A vantagem é que a decisão arbitral deve ser acatada, não cabendo de tal decisão recurso e não depende de homologação judicial. Portanto, o uso da mediação e da arbitragem em condomínios vem crescendo no Brasil e tem se tornado uma ferramenta muito útil, ultrapassando até mesmo a esfera das grandes empresas e das discussões comerciais sofisticadas. Mas, para o bom uso dessas ferramentas, a cláusula de mediação e arbitragem precisam estar inseridas nas convenções condominiais em substituição à eleição do foro costumeiro. Na esteira dessas inovações, e agora me encaminhando para o final, foi sancionada recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados,
com o principal objetivo de garantir a transparência no uso de dados das pessoas físicas em quaisquer meios, que representa mais um espaço que se abre para a atuação dos advogados, em especial na área condominial. Os condomínios guardam um grande volume de dados dos condôminos, dos fornecedores, dos funcionários, dos visitantes, principalmente nos prédios comerciais, onde há uma grande circulação de pessoas e a quantidade de dados captados diariamente é muito grande. Em razão da segurança, é de praxe a exigência da apresentação de documento de identificação e a captura de uma foto do visitante, que, sob a ótica da LGPD, podem ser extremamente pessoais, à medida que pode haver o reconhecimento facial ou coleta de outros dados biométricos, como digitais, ou mesmo leitura da íris. Com um pouco de destreza tecnológica, cria-se um ambiente fértil em que os titulares desses dados sejam facilmente capturados por pessoas mal intencionadas, podendo implicar na perda da privacidade e da liberdade das pessoas. É por isso que, certamente, começa a haver uma mobilização pelo Dr. Rodrigo Carpá, pelo Dr. Rubem, pelo Dr. Cristiano e a doutora Daniela, começa a haver uma mobilização pela aplicação das normas da LGPD aos condomínios, exigindo-se, por isso mesmo, uma mudança comportamental na guarda e tratamento de dados pessoais. A respeito desse relevante tema, devolvo a palavra ao Dr. Rodrigo. Está sem som. Muito obrigado, doutora, a brilhante explanação, muito bem abordado, como sempre. E antes de passar a palavra para a doutora Daniela, estamos ansiosos também para escutá-la, apenas reforçando que a conciliação no âmbito condominial, a mediação no âmbito condominial, a conciliação, a mediação, ela traz um benefício tremendo, porque a gente consegue ter duas partes satisfeitas, né? Logicamente que as portas do judiciário se abrem a qualquer momento, mas sempre existirá um perdedor e um vencedor. Então, existindo uma forma de se conciliar, já fazendo o trocadilho, de se mediar, esse é o melhor resultado, porque por mais que, conforme o doutor Cristiano mencionou, nós não temos uma personalidade jurídica dentro do condomínio, nós estamos diante de um instituto do direito civil brasileiro que tem como principal característica a miscigenação de propriedades comuns com a propriedade privada. Acho que é o único instituto no direito brasileiro, de forma pura, onde você é dono daquele seu pedacinho, da sua residência, mas não consegue separar o convívio com os demais. É inseparável essa situação e, diante disso, o que se almeja dentro de um convívio é a tão sonhada harmonia dentro de um condomínio. Então, nesses termos, a mediação vem para agasalhar os anseios condominiais. Logicamente que doutora Marie Claire disse, doutor Cristiano, é um instituto antigo, mas ele sofre constantes mutações e precisa se adequar às características da sociedade. E já passando a palavra nesses termos para a doutora Daniela, especialista nessa área de convívio urbano e de sociedade. Está sem som. Ok, tudo bem. Bom, depois de duas brilhantes exposições com as intervenções do Dr. Rodrigo, eu vou dar um twist duplo carpado nessa conversa, vou colocar uma outra ótica que acho que posso talvez contribuir aí com o meu olhar. Eu vou pegar o gancho do Dr. Cristiano
quando ele traz a questão justamente da nova forma de morar e como os condomínios são uma realidade nacional, né? Se nós formos pensar, na verdade, na atuação pública na gestão do território urbano, ou seja, como é que o poder público foi organizando o território urbano, o poder público não foi organizando o território urbano, né? Quem foi fazendo esse movimento foi a sociedade, seja de forma ordenada, de forma preventiva ou não, ou espontânea. O fato é que pouco ou quase nada o nosso poder público pátrio, nas suas diversas esferas, e claro, muito no local, fizeram grandes intervenções no cenário urbano. As cidades elas foram crescendo do jeito que as pessoas queriam ocupar, não é? Como eu repito, sejam pessoas jurídicas ou físicas, enfim, iam fazendo essa situação. Então, nós temos aí uma baixa atuação do poder público com relação à gestão do território urbano. E nessa situação, justamente de cidades que vão crescendo, se agigantando, vão dando seus problemas, inclusive com relação à segurança pública, com relação à ineficiência de prestação de serviço público, a figura do condomínio acaba trazendo no cenário nacional uma relação muito de proteção com relação às vicissitudes urbanas. Então, estar num ambiente de condomínio, intrinsecamente, já se espera estar num ambiente coletivo protetivo, né? Que eu tenho que alguém que organizou alguma coisa, eu posso chamar seja o síndico, seja o gestor, o zelador, em que eu vou ter ali algum acesso, ao passo que se eu tiver uma casa na rua, eu chamo quem? Eu chamo o prestador de serviço público, a prestação de serviço público, ou alguém que eu não conheço que vai entrar na minha casa. Então, existe uma relação muito séria nesse sentido, entre a omissão do poder público, ineficiência de prestação de serviço público, e esse espaço que os condomínios acabam ganhando no cenário nacional, que saem daquela forma que a própria legislação trazia com relação aos condomínios edilícios, vai para aquela outra situação que ficou anômala juridicamente, mas era uma realidade fática, que são os condomínios horizontais, residenciais, que ninguém sabia direito se era loteamento, condomínio. O fato é que é a gestão privada e que vai alçando um tamanho, uma importância nacional, não é? Que eu ouso dizer que pode, em algumas situações, pelo tamanho do condomínio, e aí, claro, tem uma relação de impacto, se não há até uma natureza híbrida desse condomínio. E o que seria isso? Chega até quase como um interesse público a gestão desse condomínio, não que vai ser publicizado, não é isso. Mas dependendo do condomínio, do tamanho, do impacto no seu entorno, há um interesse que extroverte a própria relação do direito privado, não é? Isso significa, por exemplo, o impacto na gestão daquelas águas, quanto de água se consome, quanto de saneamento se projeta ali, não é? Qual é a projeção dos resíduos que são produzidos, a parte de energia, não é? Para não dizer também da própria ocupação do território, se isso vai trazer permeabilidade do solo ou não, impacto viário. Então, vai dando uma série de outras interfaces. Nesse sentido, a figura desse gestor, e resumidamente vamos trazer a figura do síndico, ele assume um papel que não é só aquele clássico, né? Às vezes o cachorro do vizinho latiu demais, eu estou pregando um quadro às 3 da manhã porque eu estou com insônia e eu quero ver a minha casa bonita, não é? Alguém que gosta de dar festas, alguém que usa salto alto num piso de madeira, veja como eu sei aí também as pendengas que existem nos condomínios, não é? Então, o fato é que mais do que administrar e zelar para que o condomínio não vire um palco de guerras, existe hoje em dia um volume, uma interface em que o síndico e os gestores de condomínios eles façam a ponte entre, efetivamente, a prestação de serviço público externa, né, que vem da organização da cidade, com os gestores municipais e, às vezes, até estaduais, com a realidade interna do condomínio.
O síndico hoje é uma figura muito mais complexa com relação a isso. Então, quando se trata, por exemplo, de figuras como a mediação, que Marie Claire traz brilhantemente aí todo esse arcabouço, a construção e todo esse fundamento, a mediação muitas vezes ela vai se dar não só pelas questões da irritabilidade entre condôminos, que muitas vezes é só uma relação de irritabilidade, mas é também uma relação que extroverte, às vezes, a seara do próprio território do condomínio, pelo impacto que ele tem, não é? E eu tenho para mim, e estou colocando aqui as cartas na mesa para também ouvi-los e ver o quão pode ser equivocada a minha interpretação, mas eu tenho para mim que a conciliação ela acontece quando os lados querem a mesma coisa. E a mediação acontece quando os lados querem coisas diferentes. A conciliação ela quer caminhar todos querem caminhar para o mesmo lugar. E a mediação é quando eu tenho interesses diversos, e aí eu faço uma gestão de interesses. E nós temos a atuação de mediação urbanística, onde é um território invadido por aqueles que aí estão ocupados, mais interesse público, como é que eu faço para resolver isso? Com um ambiente, muitas vezes, de mediação urbanística, mas ainda muito precária a utilização no nosso país. Mas, dito essa situação com relação à figura do condomínio, não é? Em que ele vai aumentando e ele vai ampliando essa relação de interesse, vamos trazer também o outro tema, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais sensível fica, vai ficando mais complexa esta situação. Nós temos, por exemplo, situações no país de supercondomínios, onde eu tenho milhares de pessoas morando numa gestão privada de território, ou às vezes não são milhares de pessoas, mas aquele tamanho de condomínio naquela localidade traz um impacto absolutamente significativo, não é? A ponto dessa localidade, desse condomínio, ter mais impacto na gestão da administração municipal do que, às vezes, todo o resto do seu território, pelo resultado financeiro, pela arrecadação tributária, pela demanda de consumo, não é? Por uma série de questões que traz impacto ali. Então, acaba ganhando uma importância muito estratégica. E eu vou fazer aqui, então, um relato de caso que é de caso pessoal mesmo. Eu fui síndica de condomínio, né? Eu morei num condomínio horizontal, né, residencial, em Valinhos, e ali 272 lotes. Fui síndica por 2 anos, e naquela oportunidade muitos lotes ainda estavam em construção. Então, o que eu tinha que administrar? Em torno de 600 a 800 pessoas para a construção civil por dia nessa portaria. Não é? Então, era uma entrada, um volume de gente ali para poder fazer a construção das casas, de 600 a 800. Nós tínhamos 60 obras em andamento simultâneas de casas ali, não é? Fora que anexa a uma escola de ensino fundamental 1 e 2, em que havia a entrada, e fora os outros prestadores de serviço das casas, das residências, da manutenção, fora as áreas de proteção ambiental que tinha. Então, o tempo inteiro, a comunicação era uma comunicação que extrovertia o próprio condomínio. Então, o que eu quero trazer para vocês, para encerrar essa minha primeira oportunidade, é mostrar que o condomínio, né, ele traz impacto para o seu bairro, ele traz impacto para a sua cidade. E a boa gestão, a boa administração daqueles que são de prestação de serviço público, como água, saneamento, energia, não é? Às vezes o fornecimento de gás, é gás de rua, das coletas, não é? E todas essas questões, elas trazem essa relação de impacto. Então, é para trazer um olhar um pouco maior, não é? E que a figura da gestão dos síndicos é justamente hoje uma figura complexa, vai muito além daquele que foi o senhor aposentado, que então tem seu tempo livre e que vai ficar lá fazendo a gestão do condomínio, que é uma figura clássica, né? Mas hoje com muito mais complexidades e uma relação até de profissionalização. E aí, com isso, agora agravando
por essas situações mais tensas, né? Já foi falado, acho que o Cristiano falou justamente que a pandemia propiciou que as pessoas ficassem mais em casa, então aquilo que elas não conviviam, elas começaram a conviver, então mais água foi consumida, mais saneamento gerado, mais resíduo gerado, mais energia teve que ser consumida, não é? E aí eu ouvi o barulho do vizinho que eu não gosto porque eu estou trabalhando, mas ali não é lugar de trabalho, é lugar da casa, né? Então quantas situações, então a garagem cheia o tempo inteiro, não é? Então uma série de situações também que acabaram derivando, e aí mais ainda, né? Estabelecer, às vezes, cenários de mediação interna, protocolos de conversação e de capacitação, de ter equipes, como se tem a CIPA, não é? Por que não ter equipes de mediação, de conversação, em que possa aí minimizar os ânimos e fazer com que haja uma convivência saudável? Se os condomínios forem saudáveis, uma parcela importante da sociedade estará sendo saudável também, não é? Porque é uma figura absolutamente consagrada no nosso cenário nacional. Então, essas são algumas observações que eu trouxe primeiramente, para que a gente possa depois continuar o debate. Muito obrigada. Obrigado, doutora. E agora eu entendi porque a senhora entende também tanto de condomínio. Ser síndico é um curso intensivo de direito condominial, de direito urbanístico. Né? Pegando o gancho, nós temos municípios no Brasil, Borá, em São Paulo, é um dos menores municípios, ele tem algo em torno de 800 habitantes. Nós temos condomínios, clube, acima de 3, 4 mil. Na verdade, o síndico, ele é o prefeito de uma cidade, né? Nós, os jurídicos, somos o poder judiciário, muitas vezes. É algo extremamente complexo, por isso da importância desse convívio harmônico. Vou passar a palavra ao doutor Rubens, dizer que ele tem horário, ele tinha dito que ele tinha 1 hora para estar conosco, então, doutor Rubens, se não for possível participar no segundo bloco, fique à vontade em função de seus compromissos. Doutor Rubens dá aula constantemente, e só que eu vou te dar uma missão, não falar de mediação, que já foi colocado. Se você puder entrar na LGPD, tenho acompanhado suas lives, suas participações sempre muito ricas, para que a gente possa aí completar e equilibrar mediação e LGPD. Obrigado, Rodrigo. Eu vou, infelizmente, vou ter que despachar daqui 2 minutos, mas é rápido, eu volto em seguida. Mas o que eu gosto muito de falar sobre a LGPD é que a LGPD tem um princípio, que é a proteção do dado do titular. Então, a gente inverte o racional, que é o racional de que a gente tem que ter cuidado ao analisar tudo aquilo que envolve a intimidade, a privacidade do cidadão. E, dessa maneira, tudo aquilo que a gente puder trabalhar de maneira a equilibrar, a evitar uma exposição desnecessária, a evitar que os dados sejam utilizados sem que exista um legítimo interesse que envolve o direito conferido a cada qual para a utilização daquele dado necessário, ele não pode ser simplesmente utilizado sem a devida autorização. Esse, para mim, é o grande pacote, porque quando nós olhamos os dados colocados, sejam físicos ou eletrônicos, e que estão sendo utilizados à torta à direita, pode acontecer de o dado ser, infelizmente, manipulado, utilizado indevidamente, causar constrangimento, causar infortúnios e, dessa maneira, atingir aquele titular que tem a autodeterminação. O que é a autodeterminação? Ora, eu é que tenho que autorizar que os meus direitos personalíssimos sejam utilizados por quem quer que seja, salvo aqueles dados que são próprios da minha relação com a propriedade, a relação que eu tenho com um determinado contrato, a relação que eu tenho por conta de uma prestação de serviços. Ou seja, a análise que a gente tem que ter é a crítica. Ora, esse dado é fundamental que eu o mantenha, porque se não é fundamental que eu o mantenha para a relação de propriedade, para a relação de contrato obrigacional que eventualmente surja, eu não devo mantê-lo.
porque eu estaria extrapolando ao necessário. E mesmo que seja, ora, eu vou utilizar, sejamos francos, eu vou utilizar para uma pesquisa, eu vou utilizar para o fomento de um comércio, para ofertar um determinado serviço, eu devo ter a devida autorização para tanto. E a realidade é que nós não estávamos acostumados a lidar com isso. Os dados foram sendo multiplicados na nossa vida. Nós somos acumuladores de dados, somos acumuladores de papéis, somos acumuladores de arquivos digitais. E isso está sujeito a fraude, está sujeito à exposição desnecessária. Então, o nosso olhar passa a ser de cuidado. Cuidado com quem? Com o titular do dado. E isso fará com que a gente possa criar estrutura, condições de preservação. E aí vem a teoria promocional da responsabilidade civil. Tudo aquilo que eu posso prever, eu devo prevenir. E esse é o critério, é o cuidado, é a cautela que todos nós devemos ter para evitar o risco de exposições desnecessárias, causando prejuízo ao titular dos seus dados. Eu rapidamente vou despachar e volto. Essa é a facilidade que nós temos hoje em dia. Então, rapidinho, eu já estou aqui de volta. Obrigado, perfeito. Fica à vontade. Com licença. Completando o que o Dr. Rubens disse para nós, a LGPD é algo, eu acho que realmente nós precisávamos de uma situação como essa. Assim como o Código de Defesa do Consumidor chegou na década de 90, assustando em função da conjectura que nós tínhamos, a LGPD também assusta, porque, infelizmente, nós estamos num país onde você vai na drogaria e o dado vale muito. Aquele dado, a hora que você coloca o CPF para pontuar, na verdade, você está abastecendo um banco de dados, as pessoas estão... E esses dados, hoje, no mercado digital, eles têm muito valor. Os dados armazenados dentro de um condomínio também têm valor. A gente discutiu inicialmente se o condomínio, com base na lei geral, ele era suscetível à LGPD. Então, nós, advogados condominialistas, nós discutimos muito e parte dos grupos da Comissão Nacional entendia por hora que os condomínios não estavam abarcados na Lei Geral de Proteção, por não ter personalidade jurídica, por não ter uma finalidade com esses dados, mas os que não inicialmente assim não entenderam voltaram atrás, porque os dados ali que são gerados pelo condomínio, além, o condomínio não tem uma finalidade financeira, mas os dados eles têm valores financeiros e eles precisam ser protegidos não só por isso, eles ficam vulneráveis, o consumidor fica vulnerável. Quanto vale os dados de um condomínio clube, um desses que a doutora Daniela falou, para a pizzaria ao lado? E quantas vezes quem mora em condomínio grande... Acho que congelou, doutor Rodrigo. E é exatamente a questão, vou pegar o gancho para a gente fazer mais um ciclo, tá? Sim. É justamente essa questão que é na Lei Geral de Proteção. Algumas vezes... Oi, Rodrigo. Oi, fala, Cris. Você tinha congelado a sua imagem, uma boa parte ficou sem ouvir. Aonde estava, Cris? Meu querido. Você estava falando da questão da finalidade e da questão do comércio que isso pode gerar para o entorno do condomínio. Tá? Com certeza. O valor que esses dados têm são valores inestimáveis. Não obstante, quanto é que valem os dados para uma construtora recém-entregue, que entrega um empreendimento para aquela empresa de cozinhas? Aquele condômino ser importunado no dia seguinte em que fez a aquisição da casa própria. Então, é muito oportuno a LGPD nos condomínios, fora situações extremas, onde a gente sabe que num país como o nosso, a vulnerabilidade de dados pode representar também um risco à integridade física, por vulnerabilidade de um sequestro, por vulnerabilidade de negociação desses dados. Então, nós estamos aí
muitas vezes os síndicos têm me questionado, dizendo, olha, é um problema, a LGPD é um problema, é mais uma invenção do legislador. Logicamente que eu saio dessa pandemia, e não saio porque a pandemia ainda não acabou, mas o que já foi vivenciado até agora, saio com a certeza de que condomínio não é para amadores. A doutora Daniela falou com muita propriedade. Aquele perfil do aposentado, aquele perfil do profissional liberal que dava uma ajudinha, ou daquela pessoa que, por uma módica isenção condominial, assumia o condomínio. Hoje, com a quantidade de obrigações, de deveres no âmbito condominial, o risco da gestão vai muito além de uma isenção ou de uma contribuição pequena. Então, nós estamos aí diante de um novo cenário, de uma profissionalização sem volta, e a LGPD vem de encontro com essa nova realidade, ocasionalmente ou propositalmente, mas ela vem de encontro com essa necessidade. Vou devolver a palavra, vou pedir para que já passamos de 1 hora de live, então vou devolver a palavra inicialmente para o doutor Cristiano, vou pedir para quem falou mais sobre conciliação, sobre mediação, fale de LGPD, e quem falou de LGPD, fale de conciliação, para que a gente possa aí passar tudo que a gente tem, um pouco do conteúdo para todos que estão nos acompanhando agora. Então, doutor Cristiano, a palavra está contigo novamente. Exatamente aquilo que vocês falaram, tanto o doutor Rubens como você, Rodrigo, colocaram de forma muito clara e agora de forma mais traduzida. É a questão da finalidade. Qual é a finalidade que o condomínio possui? E no mapeamento do que o condomínio vai obter de dados, qual a finalidade que ele vai querer. Então, ele precisa de dados sensíveis, por exemplo, de saber qual é a sua religião, qual é a sua cor de pele. Não, ele não precisa para poder sobreviver dessa situação. E nós sabemos que, para o nosso setor condominial, a evolução tecnológica estava chegando num nível, sim, de poder utilizar estes dados de forma comercial. Então, a LGPD vem e dá um freio nesta questão. Um freio por quê? Porque tanto eu tenho que me preocupar com aqueles dados, vamos sair um pouco da internet, porque a LGPD não fala só da internet, tanto a gente vai poder falar sobre aqueles dados de fichinha, onde eu guardo estas fichas, quem tem acesso a isto, quem obtém estes dados pessoais, padrões, nome, RG, CPF, até aquelas questões que estão na nuvem, os dados que estão sendo tratados por uma administradora ou por uma portaria remota ou por alguma outra atividade terceira que foi contratada pelo condomínio. Então, esta visão de mapear e saber a finalidade é que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca um alerta aos condomínios. Não necessariamente uma questão de proteção, criptografias, etc., tal, porque isto é um trabalho técnico que a contratação de terceiros vai acabar exigindo que eles possuam, mas o próprio condomínio saber e dar estas informações aos condôminos do que está sendo feito, até porque alguns dados, como foi bem falado, eles são naturalmente obrigatórios. Por quê? A finalidade é administrar o patrimônio, a finalidade é ratear despesas, então a finalidade é você, como vai fazer este pagamento? Você vai ter que me passar o teu CPF. Infelizmente, o Banco Central exige essa questão. Então, isso é uma obrigação legal. A própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê estas questões de cumprimento legal. Quando já fui questionado também, Rodrigo, na questão, o advogado pode receber o cadastro do condomínio para poder acionar? Claro que pode, está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados essa observação. Essa observação de que para ações judiciais, e o advogado aqui ele representa o condomínio, ele recebe o mandato e tem a responsabilidade de assim seguir aquele mandato, respondendo civil e criminalmente se ele fugir dos ditames do mandato. Então, mais do que nunca, é a observação do que nós temos nas mãos. Na questão de mediação, ora, foi muito bem falado já. Então, podemos trabalhar com a questão de mediação e até mesmo a arbitragem
e sempre visando de forma técnica como resolução de conflitos, como uma das formas hoje que o Brasil possui com segurança jurídica de resolver conflitos. Com a forma, no entanto, de que eu não olho para o passado, eu vou olhar para o futuro, eu vou olhar o que vai acontecer daqui para frente. Diferente do Poder Judiciário, dos processos padrões que nós temos, que vão olhar para frente. Tudo é mediável, no entanto? Não. Não é tudo que no condomínio seria mediável. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, de vaga de garagem, né? A vaga de garagem, eu tenho um carro grande, eu vou chegar, Rodrigo, vamos fazer uma mediação para eu colocar o meu carro maior numa vaga pequena. Mas aí a Marie Claire também tem um carro grande numa vaga pequena. A doutora Daniela também tem um carro grande para uma vaga pequena. Bom, não temos mais espaço. Então, tem alguns assuntos que nós temos que ter limitações. E essas limitações, a complexidade do direito condominial, ela nos traz essas limitações. Limitações que o próprio direito condominial não impõe. Então, e a lei de mediação prevê também essa questão, onde nem tudo pode ser mediado. Tem situações que podem ser fatiadas e levadas a quem deve decidir. O Poder Judiciário não está extinto. O Poder Judiciário existe para decisão de algumas questões. Mas uma grande vantagem para o condomínio da questão da mediação é que eu olho o futuro. Eu não vejo mais o passado na minha frente. Seriam isso as minhas considerações para a gente poder encaminhar para o final. Obrigado, doutor Cristiano. Doutora Marie Claire, por favor. Já está me ouvindo? Ah, tá. Sim, perfeito, pode falar. Como bem colocou o doutor Cristiano, sem dúvida nenhuma, nem tudo é possível de ser mediado, evidentemente. Mas o objetivo da mediação, ela vem como uma forma, é um sedativo, uma profilaxia aos problemas sociais. É uma forma de você aliviar a tensão social e tirar do peso do judiciário, das costas do judiciário, situações que você pode muito bem resolver, situações corriqueiras, situações do dia a dia, que podem perfeitamente ser resolvidas entre as partes com a ajuda de um terceiro facilitador. E sempre com a assessoria jurídica de um advogado. Veja, a proteção que a LGPD propõe é uma forma de preservar a intimidade das pessoas, os dados das pessoas, em que ela não fica exposta aleatoriamente a qualquer tipo de acesso que não lhe convém. Tem algumas que são impostas por lei, como bem colocou o Cristiano, doutor Cristiano, com relação, por exemplo, ao Banco Central exigir o CPF em algumas operações. Então, você vai ter que passar o teu CPF. Existem alguns dados que você não tem como fugir, mas você não é obrigado a se curvar, a passar todos os dados para qualquer pessoa. E seria muito importante a gente poder ter o controle para quem a gente passa o nosso dado. E também, qualquer pessoa que deva usar um dado que nos pertence, que nós autorizemos que isso seja usado. Porque nós estamos cansados de saber que tem gente que vende cadastro adoidado por aí, não é verdade, doutor Rodrigo? Quantas e quantas vezes eu recebo ligações de pessoas que eu não sei como descobrir o meu telefone para oferecer vários tipos de coisa. Isso é uma coisa que virou uma febre, onde todo mundo está vulnerável. A LGPD veio num momento muito bom para limitar realmente essa vulnerabilidade, para controlar, para que as pessoas se sintam mais seguras. E é claro que nós vamos avançar, conforme nós formos avançando, vai haver situações que nós teremos que procurar meios de adequar essa LGPD à realidade do nosso dia a dia. Obviamente, nesse momento, nós estamos ainda no início dessa nova etapa. Essa nova etapa vai nos trazer várias situações em que vai ser necessário haver ajustes para a preservação da sociedade como um todo. É isso que eu penso. E a mediação, como eu falei desde o início, é um meio consensual de resolver o conflito de uma forma rápida
menos onerosa entre as partes, preservando os laços entre as partes, tornando a sociedade muito mais uma cultura pacífica, uma forma de melhor conviver em sociedade. Por enquanto, é isso que eu tenho para pontuar. Obrigado, doutora. Excelente. Doutora Daniela. Bom, tá ligado aqui, tá. Bom, com relação à LGPD, eu gostaria de fazer observação, como eu pontuei desde o início, né, a minha ótica, ela vai para a ótica publicista, do coletivo, do interesse público, que sim, quer dizer, desde que haja ali os tratamentos do artigo 7º, muitas oportunidades podem acontecer, situações em que as autoridades públicas elas vão demandar do condomínio e do síndico a possibilidade de requisitar dados e informações, então, dos moradores. Vou dar um exemplo agora da pandemia. Então, sim, a vigilância sanitária, as autoridades sanitárias vão querer saber quantas pessoas moram ali naquele condomínio, vão querer saber a idade, vão querer saber se já estão vacinadas, se quando tiver a vacina, se são grupos de risco, etc., fazendo todo um controle sanitário, por exemplo, não é? Então, quer dizer, a questão da proteção de dados nessa relação íntima da privação, em que eu sou, óbvio, absolutamente de acordo em todas as óticas, quando a gente vem com o interesse público, é o momento da relativização. E os condomínios, com certeza, vão ter determinados momentos em que vão precisar fornecer dados dos seus condôminos, das suas pessoas, dos seus moradores, para as autoridades poderem se lastrear e conhecer melhor e como organizar melhor ali suas políticas públicas, sejam elas as emergenciais, pontuais ou as permanentes, não é? Então, também precisa ter clareza com relação a essa situação, né? Então, eu acho que essa ponte ela é importante. Uma outra observação, e que aí eu acho que demandaria, e eu vou provocar o Dr. Rubens, para a gente ter um momento aí do imobiliário urbanístico para conversar melhor sobre isso. Eu sei que ele está despachando, mas já deixo aqui no ar a minha provocação, são com relação aos dados das propriedades. Eu não sei se essa lei atinge a proteção dos dados de propriedades, porque eu tenho para mim que propriedade é um dado de interesse público, não é? E, nesse sentido, o dado sobre a propriedade também seria um dado que não estaria sob né, essa bolsa de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós teríamos a Lei de Registros Públicos, né? Que daria confronto com a publicidade dos públicos. Então, mas eu acho que é uma provocação importante, porque eu olho a propriedade sob a ótica da gestão territorial. Então, é óbvio que não é ficar fazendo listagens nos jornais a respeito de quem é proprietário de quê, né? Dentro de um controle e de um uso correto, ético, motivado e etc. Então, e ainda mais num país como estamos, com atuações as mais díspares possíveis, e que muitas situações acabam acontecendo justamente, e vamos falar de forma muito clara, para esquentar dinheiro, para lavagem de dinheiro, agora está indo também para as questões de propriedade, que tem sido sinalizado país afora. Então, é possível, sim, que queiram saber quem é o proprietário daquele condomínio, como é que ele surgiu, quais são esses dados, não é? Então, assim, há esse perfil de relativização, sempre de maneira motivada, sempre por autoridade pública, não é? Sempre dentro de um objetivo específico, nunca objetivos genéricos, não é? Mas que é este o alinhamento possível, né, da relativização da LGDP. As demandas privadas, o doutor Cristiano já trouxe aí um perfil muito importante a respeito desses contornos aí, o doutor Rubens também já deu essa pontuada, mas eu só gostaria de trazer esse viés público na aplicação da LGPD
dentro do ambiente de condomínio, para que os profissionais também se sintam aí confortáveis se forem demandados a entregar esses dados, tomarem todas as cautelas, saber para quem, quando, onde, solicitações formais, aquela praxe toda, mas que isso vai acontecer com certeza. Então, era essa a pontuação que eu gostaria de trazer. Excelente, doutora. Realmente existem aí questões inerentes à divergência, enfim, o entendimento vai ter que ser consolidado, a interpretação vai ter que ser dada, os tribunais vão dirimir muitas dessas questões. Espero que o doutor Rubens, vou analisar o semblante dele, ver se foi satisfatório o despacho, acredito que sim. Advogado. Doutor Rubens, se você quiser completar sobre LGPD ou sobre mediação, a gente já chega na parte final do debate, a gente já encerra com a sua apresentação e depois vamos nos despedir das pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado. Não, foi tudo certo, obrigado. Obrigado pelas boas energias. Acho que eu não sei o quanto vocês já desenvolveram, mas o grande ponto é realmente o cuidado com o dado. E o dado está no dia a dia. O Cristiano já falou da questão das imagens, do material em que isso será fornecido. A gente pode falar de dado sensível com a biometria, podemos falar com dado sensível até mesmo naqueles cadastros que ficam nas portarias a serem preenchidos, o que é necessário preencher, o que não é. E a grande questão para mim é cuidado, prevenção, avaliar quais dados precisamos e como evitar que eles sejam desviados, porque o dado físico também é relevante. Todos aqueles documentos que nós temos podem ser levados para outros locais. Se hoje em dia já é um problema nos condomínios, os arquivos, as pastas de prestação de contas, onde guardar todo o material, prontuário de empregados, de prestadores de serviços, o que falar a partir do momento que a gente tem uma lei que disciplina a proteção destes dados que pertencem a outras pessoas. Então, esse, para mim, é o grande ponto, a nossa atenção, como evitar riscos maiores. Ora, o condomínio vai ser o foco principal, o radar da autoridade? Não, claro que não. Ela vai avaliar e vai ter que encontrar para os nichos de mercado as grandes questões, analisar de modo a evitar um mal maior para a sociedade. Mas nós estamos expostos à responsabilidade civil. O condomínio é um foco. Quantas ações são ajuizadas contra os condomínios? Então, essa atenção, efetivamente, deveremos ter, de modo a que cada síndico passe a ter também esse cuidado no seu dia a dia e até mesmo os advogados nas convenções de condomínio. As convenções que nós já temos feito no escritório, elas já regram também a Lei Geral de Proteção de Dados. Me parece um caminho importante para aculturar, para trazer mais clareza daquilo que devemos trabalhar nos próximos anos. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez, parabéns por mais esse trabalho, por mais esse evento. Queria, desde já me despedindo, agradecer a todos que participaram, temos mais de 100 participantes, agradecer às conselheiras, a doutora Marie Claire, a doutora Daniela, que nos acompanharam e abrilhantaram o nosso evento, ao Cristiano e ao Rodrigo, são meus amigos, estamos sempre trabalhando juntos. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, vou passar a palavra apenas para o encerramento, doutor Cristiano, doutora Marie Claire, doutora Daniela, e faço a formalidade de encerramento e agradeço ao público. Doutor Cristiano, abre o microfone, só por gentileza. Na próxima live você consegue. Consigo, eu vou treinando. Rodrigo, Rubens, muito obrigado pelo convite. Doutora Marie Claire, da qual eu sou assessor na 4ª Câmara, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos falando deste tema de mediação. Doutora Daniela,
Não sei se a senhora me conhece, não, mas eu lhe conheço quando fui do Conselho Municipal de Santo André. Ali, a senhora teve bastante atuação nos seus trabalhos. Ali, lá, lhe conheci com os trabalhos quando fui conselheiro municipal da habitação lá de Santo André. Gostaria de agradecer a todos, muito obrigado. É um tema que realmente a Lei Geral de Proteção de Dados carece não só de estudo, de preocupação para que não exceda as finalidades que o setor condominial precisa, e na questão de mediação, a questão que já está aí, apenas uma boa aplicação com bons técnicos, boas escolhas. Muito obrigado a todos, boa tarde e até uma próxima. Doutora Marie Claire. Bom, doutor Carpá, eu quero dizer que foi uma honra enorme estar ombreada com essas personalidades aqui. Fiquei realmente muito feliz de poder absorver um pouco da sabedoria de todos vocês, né? E eu preciso pedir licença, que eu estou sendo portadora de um abraço especial para o Dr. Rubens Carmo Elias. Nós temos um amigo em comum, que é o desembargador Ronaldo Moreira. Na verdade, ele me disse que o senhor é filho, deixa eu ver, é filho do primo da mãe dele. Exato, exato. Ele soube que nós íamos ter esse encontro, ele ia fazer o possível para entrar, não sei se ele conseguiu entrar, mas de qualquer maneira eu estou transmitindo um abraço do nosso amigo em comum. Por favor, retransmitam 2 abraços para ele. Obrigado. Eu que agradeço. E eu queria dizer que foi uma grande honra ter a doutora Daniela, uma pessoa assim, que é muito respeitada na OAB, como pessoa, como ser humano, como profissional. Eu fiquei muito lisonjeada com a sua presença, doutora Daniela, e eu quero dizer que nós ficamos disputando a tapa, eu e o doutor Cristiano, para chamá-la, porque ele é seu fã número 0 também, tá bom? E agradecer essa simpatia do doutor Rodrigo Carpá, sempre conosco. Contem sempre comigo e com as pessoas que estão aqui também. E agradecer em especial o nosso principal convidado da noite, que é o doutor Cristiano de Souza, com quem eu aprendo muito, uma pessoa extremamente ética, profissional, companheiro, preocupado com a classe. Muito obrigado a todos vocês. E obrigado a todos os que nos acompanharam também. Obrigada. Doutora Daniela, por favor. Obrigada, Rodrigo. Foi uma 1h30, né, de encontro, mas muito, muito produtivo e num ambiente tão bom entre colegas que, independente de suas posições ou da sua área de atuação, estão juntos aqui para construir pensamentos, para ofertar seus raciocínios, não é, para fazer divulgações justamente do seu modo de pensar, e isso, a construção do pensamento crítico fornece ao advogado, à advogada, né, a toda a advocacia, essa possibilidade de multiplicação de saberes. Então, foi muito produtiva essa 1h30, agradeço a doutora Marie Claire pelo convite, o doutor Cristiano, o doutor Rubens, e você também, doutor Rodrigo, por tanta troca, e com certeza aprendi muitíssimo. Muito obrigada. Doutora, obrigado a todos. Para mim também a mesma honra, faço da palavra de vocês a minha, me sinto lisonjeado em estar junto desse seleto grupo, e essa 1h30 passou aí num piscar de olhos, foi muito rápido, a gente poderia debater mais algumas horas, o público não saiu desde o começo até o final, então vamos repetir aí numa breve oportunidade. Admiração por todos, acompanho o trabalho de todos, conheço todos vocês e me sinto muito honrado. E agradeço mais uma vez ao OAB como entidade por promover sempre o bem social, a defesa dos interesses de todos, o cidadão, e agradeço quem nos assistiu agora, quem nos acompanhou, e provavelmente essa live fica disponível nos canais da OAB e vai poder ser revista e vai ser reverberada. Então, muito obrigado, um bom final de tarde a todos e até breve, até a próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.